Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário que você tá vendo aqui esse vídeo. Deixa eu me apresentar, meu nome é professor, meu nome é Luan, eu sou professor de arte aqui do SESI de Birigui 148 e eu vim participar do desafio. Fui desafiado pela professora Kênia para fazer o desafio dos 6 minutos, que foi idealizado pela professora Denise, falando um pouco sobre a minha história com a leitura e também realizar a leitura de um trecho aí de um texto, crônica, conto, enfim. Aliás, você também pode participar disso, de todo esse desafio que é muito interessante. Antes de eu fazer a leitura e dizer qual é o texto que eu vou fazer, eu gostaria de mostrar meu primeiro livro. Meu primeiro livro que eu amei, que eu fui atrás de ler muito mais e seguir isso, que foi Harry Potter. Harry Potter foi a minha grande paixão na infância, no sentido que foi aqui que eu aprendi a ler corrente, eu queria sempre ler e ver a nova história, e buscar um novo livro e abrir o meu imaginário para muitos campos. E um livro que me ajudou muito, é uma linguagem extremamente fácil e que tenho certeza que acompanhou a infância de muita gente, né? Eu que tô com 27 anos, então acompanhou essa infância de muita gente aí e me ajudou muito. O segundo livro que eu gosto bastante foi o primeiro, assim, que eu vi que eu tava lendo o autor brasileiro, e era Paulo Coelho. Paulo Coelho também tem uma linguagem super simples, e eu li O Alquimista. Esse O Alquimista também fez parte de eu acabar construindo e criando uma parte literária muito maior. Depois de um tempo, né, a minha leitura ela foi se modificando, entrei na faculdade, conheci novos autores, e um autor que eu gostei muito, é um autor alemão chamado Bertold Brecht. Até estudo com os alunos sobre esse autor no ensino médio. Esse autor ele é bastante crítico e ele vai criticar a sociedade qual ele vive. Ele tem uma linguagem um pouco até ácida, assim, um pouco sarcástica. Ele provoca um incômodo e eu acho isso super legal. E eu escolhi o texto chamado Se Tubarões Fossem Homens, que ele escreveu, e eu gostaria de fazer a leitura desse texto com vocês. Ok? Então vamos começar. Esse texto foi escrito durante a Segunda Guerra Mundial, então ele reflete a sociedade daquela época, né? Basicamente aí quase 70 anos atrás. Então vamos lá. O texto se chama Se Tubarões Fossem Homens. E ele começa assim. Se os tubarões fossem homens, eles fariam construir resistentes caixas do mar para os peixes pequenos com todos os tipos de alimento dentro, tanto vegetais quanto animais. Eles cuidariam para que as caixas tivessem água sempre renovada e adotariam todas as providências sanitárias cabíveis, se por exemplo um peixinho ferisse a barbatana. Imediatamente, ele faria uma atadura a fim de que não morressem antes do tempo. Para que os peixinhos não ficassem tristonhos, eles dariam cá e lá uma festa aquática. Esses peixes alegres, afinal, têm gosto melhor do que os peixes tristonhos. Naturalmente, também haveria escola nas grandes caixas. Nessas aulas, os peixinhos aprenderiam a como nadar para a goela dos tubarões. Eles aprenderiam, por exemplo, a usar a geografia, a fim de encontrar os grandes tubarões deitados preguiçosamente por aí. A aula principal seria, naturalmente, a formação moral dos peixinhos. Eles seriam assegurados de que o ato mais grandioso e o mais belo é o sacrifício alegre de um peixinho, e que todos eles deveriam acreditar nos tubarões. Sobretudo quando esses dizem que valem pelo belo futuro dos peixinhos. Antes de tudo, os peixinhos deveriam guardar-se de qualquer inclinação baixa. Se os tubarões fossem homens, eles naturalmente fariam guerra entre si, a fim de conquistar caixas e peixes estrangeiros. Os teatros no fundo do mar mostrariam como os valorosos peixinhos nadam entusiasmados para as goelas dos tubarões. A música seria tão bela, mas tão bela, que os peixinhos, sobre seus acordes, as orquestras estariam à frente e entrariam em massa para as goelas dos tubarões, sonhadores e possuídos pelos mais agradáveis pensamentos. Ademais, se os tubarões fossem homens, também acabaria a igualdade que existe hoje entre os peixinhos. Alguns deles obteriam cargos e seriam postos acima dos outros. Os que fossem um pouquinho maiores poderiam inclusive comer os menores. Isso só seria agradável aos tubarões, pois eles mesmos obteriam assim mais constantemente maiores bocados para devorar os peixinhos maiores, que deteriam os cargos e valeriam pela ordem entre os peixinhos, para que esses chegassem a ser professores
oficiais, engenheiros das construções de caixa e assim por diante. Curto e grosso. Só então haveria civilização no mar, se os tubarões fossem homens. Então, essa é a minha leitura que eu fiz aqui. Eu sei que é um texto um pouco... Luan, meu Deus do céu, é um texto meio negativo, mas eu gosto muito dessa leitura. Essa leitura que nos traz um desconforto, que não é uma leitura apenas para o nosso conforto, mas sim que nos pensa em mudar, em transformar, em mudar a cabeça e ir para frente, assim. Eu gosto muito dessa leitura que nos causa um certo incômodo e que nos provoca a mudança, e eu acredito que a leitura, ela te ensina a pensar, a escrever, a ler, a se expressar. Então, o exercício da leitura é fundamental. A próxima pessoa que eu vou desafiar é a professora Ellen, que eu tenho certeza que vai trazer um texto, maravilhoso, que eu sei que ela gosta muito da leitura. Tá bom? Até logo então, espero que tenha gostado. Tchau, tchau.